O Tesouro Direto foi suspenso por 2 vezes durante essa semana e os juros acabaram fechando em alta depois das críticas que o Lula fez ao Banco Central, falando que essa coisa de ter autonomia no Banco Central era bobagem e também questionando o controle da inflação com essa taxa de juros que sim, está bem alta em 13,75% ao ano. E aí, diante de tudo isso, a volatilidade não foi somente nos títulos do Tesouro, mas também na Bolsa de Valores, que acabou ficando de mau humor, azedou o caldo, acabou fechando em baixa, e aí tudo isso, toda essa volatilidade, acabou trazendo alguns questionamentos, principalmente lá no Instagram. E aí, quando eu abri caixinha de perguntas, acabou surgindo inclusive essa dúvida aqui, que vai ser o tema do vídeo de hoje. Será que é possível o Bacen deixar de ser independente? É natural que essa preocupação tenha aparecido diante das falas do atual presidente, e aí eu até trouxe uma resposta para vocês relativamente simples, mas disse que iria fazer esse vídeo hoje, e aí vocês me deram a sugestão de trazer, então, inclusive, além da minha opinião sobre isso, quais são as principais funções do Banco Central para nós entendermos a importância de ele ser autônomo ou não. E também, em conjunto a isso, já quero aproveitar e trazer para vocês a diferença de um Banco Central independente para um autônomo, porque, sim, tem diferença, apesar de muitos acharem que é tudo a mesma coisa e que funciona da mesma maneira. Mas vamos lá, né, gente? Antes de trazer toda essa resenha para vocês, eu já quero fazer o convite, então, para que vocês me acompanhem até o final do vídeo. Deixem o like de vocês. Quem é novo por aqui já pode se inscrever, clicar no sininho, são todos sempre muito bem-vindos. E já quero saber a opinião de vocês. Você que está me assistindo, você acha que nós temos chances de ter alguma mudança nas regras do Bacen e fazer com que ele não seja mais autônomo, que é como ele está atuando hoje? Bom, escreva nos comentários que eu quero saber. E agora vamos para as etapas do nosso vídeo, né? Bom, vamos lá, né? A primeira parte, gente, eu quero explicar para vocês a diferença entre um banco autônomo e um banco independente. Um banco independente é muito como funciona o Fed lá nos Estados Unidos, né, o Federal Reserve. Ele basicamente define a própria meta de inflação e através das suas políticas ele tenta atingir essa meta. É bem verdade que não tá dando muito certo nesses últimos anos, mas não é somente lá, é no mundo inteiro, dado tudo que tá acontecendo então desde 2020 para cá. Mas basicamente essa é uma dentre outras diferenças, que eu acho que é válido pontuar. Porque diferente, por exemplo, aqui do nosso Banco Central do Brasil, no que nós temos? Nós temos que o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que não é CVM, define a nossa meta de inflação. E aí o Banco Central, através das suas políticas cambiais, monetárias e tal, tenta então atingir essa meta. E é claro que o CMN ele tem ali dentro da sua composição integrantes do Banco Central e também do Ministério da Fazenda. Mas em 2021 ocorreram algumas mudanças que foram muito importantes para desvincular o Banco Central do Ministério da Fazenda e fazer com que ele se tornasse autônomo e não sofresse pressões políticas, né? E isso foi muito importante porque, além de você desvincular ao Ministério da Fazenda, eles também mudaram como ficaria a indicação do presidente do Banco Central. Porque até então, trocava governo, além de nós vermos toda a leva nova de ministros, nós também tínhamos os nomes ali que iriam assumir o Banco Central. Só que de 2021 para cá, isso mudou. Por quê? Sim, a indicação ainda é do presidente, só que essa indicação só acontece no 3º ano de mandato do presidente da República, e esse presidente do Banco Central que for indicado e que precisa ser aprovado em votação no Senado, ele vai atuar por mais 4 anos. Então, o Roberto Campos Neto, por exemplo, ele assumiu no governo passado e ele vai continuar nesse governo atual até chegar então no 3º ano do Lula, e aí ele vai poder trazer um novo indicado. Mas, basicamente, isso já traz um pouquinho mais de independência, principalmente desvinculando do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, porque, em tese, o atual presidente, que foi um indicado do outro governo, poderia sofrer pressões políticas com toda essa mudança. E o mesmo vale também, né, gente? Eu trouxe para vocês a indicação, que ao meu ver não é nem a ideal, porque ainda assim é uma indicação do presidente, mas a própria destituição
também não é bem assim para acontecer como era antigamente, que você pode ficar trocando e tudo mais sem grandes problemas, né? A destituição, ela pode ocorrer se você tiver uma boa justificativa. Se o cara tá sendo muito incompetente, não tá conseguindo cumprir o que foi estipulado ali dentro das obrigações dele, se ele cometeu algum tipo de crime, então aí o presidente pode destituir o presidente do Banco Central, mas também precisa ser aprovado no Senado. Então, ficou um pouquinho mais difícil para você mexer politicamente dentro do Banco Central e, ao meu ver, tudo isso é muito positivo. Mas isso não se resume somente à presidência do Banco Central. Isso também acabou recaindo para os diretores. Por quê? Os diretores, eles não assumem tudo de uma vez só, né? 2 assumem no primeiro ano de governo do presidente da República, mais 2 no segundo ano, mais 2 no terceiro ano, mais 2 no quarto ano. Então, dessa maneira, vão entrando pessoas aos poucos e diferentes, e tudo isso é interessante para trazer uma diferença, né, de linhas de pensamento e tudo mais, mas uma discussão para chegar num denominador comum do que pode ser a melhor coisa a ser feita dentro do Banco Central, sem sofrer, então, tanta interferência política. Basicamente, foram essas as mudanças que aconteceram, né? E aí, o que acontece? O porquê que é importante, além de nós entendermos a diferença, então, de um Banco Central autônomo para um independente e dessas mudanças que aconteceram, a importância das funções que um Banco Central tem. Porque justamente a gente começa a entender o como ele pode trazer impactos para a nossa economia. E aí muita gente acha que Banco Central se resume a Copom, a subir taxa de juros ou cortar taxa de juros. E não, gente. Eu quero trazer para vocês algumas dessas funções, e é claro que tem outras, mas eu quis trazer as principais, para vocês entenderem a importância, que eu já deixo a minha opinião, do porquê é importante um Banco Central ser independente ou autônomo. Então vamos lá, né? Uma das funções dele é ser o banco do governo. Claro, o Banco Central não é um banco que você pode ir lá e abrir uma conta, mas o governo pode acabar utilizando ele, porque ele faz o gerenciamento das reservas internacionais, ele faz então o monitoramento e o controle das movimentações do orçamento público, ele pode representar o governo internacionalmente, né, em alguns eventos e congressos, ele também pode fazer leilões dos títulos do Tesouro, então ele basicamente pode ser utilizado junto ao próprio governo, ao atual governo, para essas funções. Uma outra função que ele tem é o de supervisionar, né, o sistema financeiro. E não é só bancos, também tem corretoras, outras instituições financeiras que estão nesse sistema financeiro, todas elas têm que estar debaixo da asa do Banco Central, e ele pode, então, através das suas normas e regras, inclusive emitir mais normas e regras para o melhor funcionamento desse sistema. Uma outra função que o Banco Central tem também é o de emissor de moeda. E sim, ele não faz isso sozinho, né, gente? Porque ele faz ali a gestão de custos, de demanda, por exemplo, de moeda, e aí junto à Casa da Moeda, que é quem fabrica esse dinheiro mesmo, o dinheiro físico ali, aí ele pode fazer a emissão desse dinheiro, e é claro que isso já é, inclusive, uma das políticas que o Banco Central pode acabar utilizando, até mesmo para controlar, né, em conjunto com outras medidas, o quanto de dinheiro nós teremos circulando no país. E aí, falando inclusive de outras políticas, uma outra função do Banco Central, e aí eu acho que essa é a mais conhecida e que todo mundo está sempre muito antenado, são justamente as políticas monetárias, né? Então, sim, definir, né, a taxa de juros para tentar atingir a meta ali através do Copom é uma das funções, mas o Banco Central, ele também pode acabar trabalhando com aquilo que a gente chama de encaixe legal e compulsório. E basicamente, isso são mecanismos que fazem parte da política monetária, porque é o quanto o Banco Central, ele vai definir que as instituições financeiras do Brasil tenham que ter de reserva, vamos dizer assim, junto ao Banco Central. Então, se você tem ali o encaixe legal, muitas vezes ele tá dizendo que não, tá ok, vocês podem ter uma reserva um pouco menor e assim sobra mais dinheiro para os bancos talvez emprestarem, oferecerem crédito e tal, e isso, inclusive, pode injetar mais dinheiro na economia. E quando nós falamos do compulsório, então o Banco Central, ele pode exigir uma reserva um pouco maior e dessa maneira, então, você tem os bancos com menos grana para fazer esse tipo de política. Então, por isso que tudo isso faz parte dessas políticas monetárias, além de, claro, né, a negociação de títulos no mercado aberto, porque o Banco Central, ele também pode acabar negociando os títulos de outros bancos, de outras instituições financeiras. Tudo isso vai aparecer lá dentro do balanço, do resultado do Banco Central, porque ele também
entrega, né, resultado, assim como as nossas empresas da Bolsa de Valores, mas basicamente essas são algumas políticas monetárias que ele pode acabar adotando. Algumas olhando mais para uma política expansionista, ou seja, aquela que muitas vezes você vai ter mais dinheiro entrando ali na economia a fim de tentar fomentar o consumo, investimentos, etc. e tal, e que, claro, tem que ter muito cuidado para que isso não gere inflação, mas historicamente a gente vê que às vezes essas medidas realmente podem acabar causando isso em algum momento, e também você pode ter uma política mais contracionista, que basicamente é o que nós estamos vendo agora, de juros um pouco mais altos para tentar conter um pouco mais toda essa questão do dinheiro que foi injetado, inclusive por conta de tudo que aconteceu nesses últimos 3 anos, por exemplo, desde a pandemia para cá. Então, assim, ele pode utilizar dessas políticas para controlar o preço do dinheiro, para tentar controlar a inflação. Então isso é um papel muito importante do Banco Central. Outro papel importante do Banco Central é justamente ele ser o executor de políticas cambiais. Então, eu falei para vocês que ele faz o gerenciamento das reservas internacionais, mas ele também, né, pode acabar negociando moedas estrangeiras, pode acabar negociando ouro, que nós também temos reserva em ouro. Além disso, né, ele também pode acabar fazendo negócios em nome do governo. E tudo isso é muito importante, gente, principalmente entendendo que nós, aqui no Brasil, nós temos hoje uma política que é o câmbio flutuante sujo, que a gente chama, né? Porque o que acontece? O câmbio flutuante sujo, quem define o preço, por exemplo, do câmbio é o mercado. Então, diariamente, dólar, por exemplo, é negociado, só que o sujo entra na parte que o Banco Central, através das suas reservas, pode acabar intervindo, fazendo algum leilão, algum swap, injetando mais dólar ou até mesmo retirando para tentar manter a moeda ali dentro de uma banda de preço que ele definiu. E isso é importante, por exemplo, nós observarmos, porque, por exemplo, lá na Argentina, que as reservas deles são muito pequenininhas e eles não tiveram políticas interessantes, e também porque lá o Banco Central ele não é independente ou autônomo, ele sofre pressões políticas do atual governo. Então nós vimos basicamente tudo que é, claro que não somente por conta disso, né, mas isso é uma função importante que o Banco Central pode ter, mas nós vimos que o dólar lá, por exemplo, acabou explodindo, criaram-se vários outros dólares, né, tipo dólar blue, Coldplay, Qatar e tal, justamente por conta de algumas políticas, não somente do governo, mas também do próprio Banco Central, que tudo isso junto levou à situação que a Argentina está vivendo. Então, olhando todo esse retrato, olhando essas funções do Banco Central, é importante nós entendermos que sim, ele precisa ser independente ou autônomo, não sofrer pressões políticas para poder executar todas essas funções que são muito importantes para a nossa economia com a maior serenidade e dentro de uma equação mais interessante possível para o país, sem sofrer com os vieses dos governos que vão e que vêm. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, sobre o questionamento inicial, se nós temos alguma chance, né, de perder a independência do Bacen, é importante ressaltar que depois dessas falas do Lula, veio o Padilha, né, o ministro do Lula, já tentar colocar panos quentes, e ele disse que essa não é uma intenção do governo, né, de mudar ou rever a independência do Banco Central. E eu acho que diante de tudo isso que aconteceu, realmente eu acho que as falas foram muito mais ali uma bravata ou algum discurso político do que efetivamente alguma sinalização de efetiva mudança. Eu acho que eles entendem a importância do Banco Central independente ou autônomo. O próprio Lula disse que o Henrique Meirelles, no tempo do governo dele, ele teve a sua independência. E sim, o Banco Central, gente, ele há mais de 20 anos ele atua com uma relativa independência, né? É claro que ele pode sofrer uma pressão política aqui, outra ali, como já aconteceu. E aí eu lembro que em 2012, por exemplo, vou pegar como exemplo, né? Isso aconteceu de uma forma que acabou sendo muito ruim depois, porque, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, nós tínhamos uma inflação alta e aí os juros ali foi subindo. Quando chegou ali meio que próximo das eleições, no governo Dilma, meio que por pressão política, o Banco Central ele foi cortando as taxas de juros e aí depois não teve jeito, né? A inflação acabou explodindo e aí a taxa teve que subir novamente para 14,25. Mas muito foi criticado à época porque dizia que o Banco Central estava sofrendo uma pressão política muito grande do governo naquela época. Então, essas mudanças que aconteceram são muito importantes e eu acho que eles entendem que sim, isso é muito importante. Eu acho que a crítica realmente foi mais nessa questão de
o indicado não ser exatamente quem ele gostaria nesse momento, vai ter que esperar sim. Muito provavelmente daqui 2 anos nós vamos ver muita volatilidade de novo quando começarem a desenhar os possíveis nomes para assumir o Banco Central. Se nós teremos um Henrique Meirelles ou qualquer outro nome que possa vir a aparecer, mas o ponto é que sim, nós temos que estar preparados. Mas em relação ao questionamento inicial, eu acho que hoje o risco de nós termos alguma mudança é muito baixinho. Eu acho que realmente foi muito mais um discurso e aí veio o Padilha logo na sequência para tentar colocar panos quentes, beleza? Bom, pessoal, basicamente a minha resenha de domingo era isso. Acho que não faltou nada, espero que não, mas qualquer coisa vocês podem utilizar os comentários para dar a opinião de vocês, para, enfim, trazer algum outro ponto de vista. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.